Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para nós discutirmos todos os assuntos que têm a ver com o humano, com o ser humano, tanto o indivíduo quanto com o indivíduo em sociedade. E hoje vamos falar dessa relação indivíduo-sociedade muito tranquilamente, porque vamos falar sobre o conservadorismo político. E a sociologia, a história, podem muito contribuir para essa discussão, inclusive a psicologia. E por que conservadorismo político? Porque nós estamos vivendo atualmente uma conjuntura política no Brasil que, para alguns estudiosos, para alguns intelectuais, é uma conjuntura marcada pelo conservadorismo político. Para outros, não. E o Weber Abraão, que é professor de sociologia, que é professor de história e advogado, está aqui conosco, comigo e com você, para nos ajudar a pensar sobre essa temática, né, Weber? Exato. Obrigado por ter vindo participar. Eu agradeço mais uma vez o convite e espero poder contribuir com essa polêmica, com esse debate polêmico que a gente vivencia hoje. Então, e a gente tem que começar ajudando o telespectador a entender primeiro o que seria Perfeito. conservadorismo político. Perfeito. Bom, para se entender a concepção de conservadorismo político, ou seja, um conceito que tangencia a filosofia, a história, a sociologia, e é um conceito lá da ciência política, nós precisamos primeiro buscar a origem histórica desse conceito. E nós vamos buscar lá na Europa no século XVIII, final do século XVIII, no contexto da Revolução Francesa. A gente sabe que a Revolução Francesa, por longos 10 anos, provocou um impacto muito grande na maneira de se ver o mundo e de se ver as relações sociais. A Revolução Francesa mudou radicalmente tanto a sociedade europeia a partir do foco francês, quanto mudou a forma de se pensar as sociedades, né? Então, o conservadorismo político, nesse sentido, é uma reação à mudança social provocada pela Revolução Francesa. Então, na sua matriz original, o conservadorismo político é um conceito de origem inglesa. E ele parte do pressuposto que mudanças sociais são inevitáveis. Não é possível imaginar que sociedades não mudem. O problema é que o conservadorismo político não admite mudança social no registro revolucionário, ou seja, naquela transformação de feição profunda, imediata e que tenha repercussões institucionais muito grandes. O conservadorismo político entende que a mudança tem que ser feita a partir das instituições e não contra elas. Sim. Então, nesse sentido, como uma reação ao processo revolucionário francês, e principalmente no contexto do jacobinismo, que é a radicalização popular, que leva a uma determinada intolerância social, a uma raiva social muito grande, o conservadorismo vai dizer, primeiro, que a mudança é necessária, é inevitável. Segundo, que ela não pode ser feita no registro revolucionário da radicalização. Quarto, a mudança tem que ser feita a partir das instituições, conservando as instituições. Ou seja, a família, a tradição, a escola, a religião seriam os fundamentos de um processo de transformação que deveria ser gradual, lento, seguro, parafraseando aí um certo momento da história brasileira. Então, num primeiro momento é isso, o conservadorismo é admitir a existência da mudança social, mas jamais num registro radical revolucionário. E eu acho que é tranquilo nós entendermos que isso acontece, esse conceito realmente começa a se desenvolver e ganha força no contexto da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela foi assim, um vulcão em erupção, ali no final do século XVIII e início do século XIX, na França. Porque você tem milhares de pessoas que começam a questionar toda uma estrutura, e não questionar apenas filosófica, política, ideologicamente, mas pegando em enxadas, indo para os centros das cidades, pegando em foices, decapitando parte da nobreza, de muita violência, o chamado terror. E com esse derramamento de sangue, que foi a Revolução Francesa também, gera reações conservadoras. É isso que suscita a possibilidade do surgimento do conceito de conservadorismo. Sem dúvida. Se a gente observa, por exemplo, no contexto da Revolução, os escritos de Robespierre,
eles incitam a essa violência legítima, essa violência que busca uma mudança radical, intensa e profunda. São escritos que, se você for observar, têm um potencial revolucionário e tem uma força política muito grande, apesar de terem sido escritos aí há mais de 200 anos. Mas o importante é a gente perceber isso. O conservadorismo não é contra a mudança, ele é contra a velocidade, a intensidade e os sujeitos da mudança. Muito importante a gente perceber isso. Nesse sentido, o conservadorismo se confronta tanto com as concepções individualistas quanto com as concepções coletivistas, no sentido que o indivíduo que se desgarra, o indivíduo que se desloca, é aquele que nega a instituição por dentro, é aquele que não se adapta à família, à escola, à religião. Esse é um elemento a ser combatido. Da mesma maneira, na outra ponta, as propostas chamadas coletivistas, como por exemplo o socialismo, também são um incômodo para o pensamento conservador, porque são propostas de ruptura institucional profunda, são propostas de... A gente pode lembrar o pensamento libertário no século XIX, que ao negar toda e qualquer forma de poder instituído, ele produz, pelo menos na Itália, ele produz aquelas frases que todo mundo conhece, né? A negação da família patriarcal, a negação do patrão como a identidade do capital, a negação da igreja ou da religião de um modo geral. Então, os movimentos coletivos e as ações individuais que buscam uma ruptura institucional incomodam profundamente o pensamento conservador. Porque grupos se acostumam com estruturas, grupos, classes se acostumam com condições e mudanças, às vezes, podem afetar esses interesses e esses grupos podem se colocar de forma contrária, não pode? O que a gente observa, não apenas no Brasil dos últimos anos, no Brasil contemporâneo, mas essa é uma articulação, uma mobilização em termos mundiais. Retomando o marco da Revolução Francesa, que define um modelo de sociedade não exatamente democrática, mas pelo menos uma sociedade liberal e que se define a partir da igualdade jurídica, o que a gente chama de princípio da isonomia. Se você articula isso ao desenvolvimento de um modelo norte-americano fundado, aí sim, né, na isonomia e na democracia, que são modelos que são exportados, por bem ou por mal, à força ou não, para o mundo todo. Então nós imaginamos o cenário fazendo um salto histórico, no pós-Segunda Guerra, nós imaginamos um cenário, pelo menos para essas sociedades periféricas como as nossas, a emergência de identidades sociais, de necessidades sociais, de mobilizações sociais que pressionam o Estado, que se diz democrático e de direito, para que as suas demandas sejam contempladas. E nós temos demandas históricas no Brasil, nós temos demandas de 515 anos, a questão da terra, a questão, algumas mais recentes, mas nesse pacote todo, educação, saúde, enfim. As relações de gênero, as questões... Representatividade social, questão de gênero e etc. Então o que nós percebemos? À medida em que se consolida um modelo de sociedade democrática, um Estado democrático de direito, essas demandas sociais se tornam articuladas via de partidos políticos, via movimentos sociais, via de representatividades, e elas vão se capilarizando, vão se articulando e vão ocupando espaços, né? Vão ocupando espaços que até então não existiam e vão tornando essas demandas cada vez mais institucionalizadas. O que acontece do ponto de vista da institucionalização dessas demandas é que elas se tornam ações afirmativas, para usar uma linguagem da sociologia americana, elas se tornam ações afirmativas que acabam se transformando em lei.
não é? A abertura de espaços legislativos para que essas demandas se transformem em obrigatoriedade. O Estado tem que cumprir, a sociedade tem que aceitar. Então, quando nós percebemos, por exemplo, as demandas relacionadas aos projetos de educação popular, aos projetos de educação nos assentamentos, as demandas que se transformam em legislação em relação às questões de gênero, o que nós percebemos é que o que hoje existe como direito e garantia, que a própria Constituição de 88 faz a referência, o que existe hoje não aconteceu nos últimos 10, 12 ou 15 anos. Isso vem acontecendo sistematicamente nos últimos 30 anos. É mais ou menos o período que nós temos do fim da ditadura civil-militar e a lenta construção de uma sociedade democrática. O problema é que essas demandas que se transformam em ações afirmativas, que se transformam em leis, que se transformam em direitos, os resultados, quando começam a aparecer, incomodam. Incomodam aqueles que historicamente se assentam na sua tradição e no conforto dos seus privilégios e não dos seus direitos, e aí percebe que alguma coisa pode continuar mudando ou pode mudar de uma forma mais intensa. E é aí, não que o conservadorismo tenha desaparecido do Brasil, é aí que ele aflora de uma forma mais sistemática e mais articulada. Isso é interessante, Weber, porque pressupõe o entendimento histórico, processual da sociedade brasileira, porque se a gente volta às aulas de história, entendendo como é que essa sociedade foi constituída, com base numa colonização escravocrata, né, num elitismo por parte de uma parcela da humanidade, a parcela branca, proprietária de terras, etc., e ela instituiu costumes, tradições, instituições mesmo, né, políticas, para preservar e garantir seus interesses de classe, de grupos, etc. Mas, como você disse, as mudanças são inevitáveis, elas vêm ocorrendo a partir de demandas, e demandas que conseguem se institucionalizar via lei, tipo a nova Constituição, e aí vem o choque. É daí que aflora a radicalidade do discurso conservador. Porque voltando ao ponto inicial, ou você tem a mudança lenta, gradual, sob o controle daqueles que sempre controlaram, ou você tem as mudanças, vamos dizer, de baixo para cima. O problema do conservadorismo político nesse momento no Brasil é a percepção de que as demandas sociais são múltiplas, são várias, e por conta de um processo de empoderamento social, é possível contemplar essas mudanças. Na verdade, o que acontece é que, para que isso aconteça, alguém tem que perder o privilégio, alguém tem que perder alguma vantagem que teve. Então, pontualmente, onde você enxerga essa expressão da contradição? De um lado demanda, de outro lado o chamado conservadorismo. Concretamente. A classe média tradicional, que conquistou pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua capacidade, conquistou um espaço no mercado, conquistou a escolarização dos seus filhos. Essa classe média que ajudou, o que participou dessas manifestações recentes, nos domingos, sob o argumento de que durante a semana todo mundo trabalha e quem trabalha só pode se manifestar aos domingos, essa parcela dessa classe média que sem dúvida nenhuma ascendeu pelo próprio esforço, isso não está em questão, ela tem medo de que nesse processo de distribuição ou redistribuição ou remanejamento da riqueza, ela perca o seu espaço, ela perca a sua identidade social. Porque uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, a classe média é o recheio do sanduíche social. Ela olha para cima e vê o paraíso do consumo daqueles que têm uma vida mais estável, um salário maior. E olha para baixo e tem medo da proletarização, tem medo do empobrecimento social. Então, me parece que
o conservadorismo não tem origem nessas camadas médias, mas as alimenta no sentido da mobilização contrária às mudanças sociais que vêm ocorrendo mais intensamente nos últimos 20 anos no país. Sim, isso lembra a discussão que a Marilena Chaui fez sobre, né, o perfil político, ideológico, né, das classes médias e essa tendência fácil dela de se tornar conservadora ou de se alimentar de conservadorismo, já que ascendeu das camadas mais, né, inferiores, olha para cima e tem medo de cair, então acaba alimentando esse discurso conservador mesmo. O medo, só para completar o raciocínio, é que o conservadorismo se torne reacionarismo. Porque para alguns grupos, já fomos além do conservadorismo, alguns grupos já reagem, e o reacionarismo é o extremo do pensamento conservador, porque ele é violento, ele é intolerante, ele é incapaz de estabelecer o diálogo e ele se pressupõe como o dono da verdade. E excludente porque não aceita mais nenhuma outra visão. Né? Além desse exemplo, a gente tem ouvido muito bancada ruralista no Congresso, bancada religiosa, bancada da bala, né, dizendo que nós temos que armar os brasileiros, liberar o porte de armas, discursos extremamente homofóbicos quanto a essa liberalização dos comportamentos sexuais, né, o reconhecimento dos direitos dos gays, dos transgêneros, dos transexuais, dos travestis, lésbicas, e aí você tem reação, né? A reação por parte dos ruralistas em relação ao movimento do Sem Terra, que deseja promover uma reforma agrária, isso também tem a ver com o conservadorismo, na sua opinião? É a mais legítima expressão, se eu posso dizer assim, a mais legítima expressão do pensamento conservador, porque primeiro é a matriz geradora do que a gente pode chamar de representações sociais, ou seja, uma elaboração do que seria o senso comum a respeito dos comportamentos sociais válidos e dos comportamentos sociais que não são válidos. Então, no primeiro momento, esse discurso é a matriz do conservadorismo. Num segundo momento, é o ponto de repercussão, de reprodução, de expansão dessa forma de pensamento por conta do controle da produção e veiculação da notícia. É interessante, eu observava hoje de manhã uma televisão, uma emissora grande, né? Ou uma grande emissora, não sei como é que a gente situa isso, noticiando que após a morte do brasileiro que ficou preso na Indonésia por tráfico, os países da região reagiram de uma forma muito enérgica contra essa política, inclusive uma grande parceira, a Austrália. O primeiro-ministro vai à televisão e se pronuncia contra essa prática. Interessante que a mesma imprensa que veicula isso como uma informação neutra, sem discussão, sem debate, é a mesma que se prontifica a condenar a postura do governo brasileiro em relação a essa prática. Então, são dois pesos e duas medidas, vamos dizer assim. Em relação à bancada BBB, né, que representa hoje no Congresso, eu acho que o pior, o Congresso mais conservador que esse país vê nos últimos 40 anos, o Congresso mais retrógrado, mais abertamente manipulador dos últimos 40 anos, o que nós percebemos é o ecoar de um medo que certas camadas sociais expressam nessa preocupação de recuar socialmente. A redução da maioridade penal é um exemplo muito claro disso, porque nós sabemos isso e basta sair do senso comum, basta sair desse campo das representações sociais reproduzidas pela indústria cultural, basta sair daí para a gente perceber que a redução da maioridade penal não tem absolutamente nenhuma relação com redução de criminalidade. Isso aí em qualquer país, em qualquer lugar. Mas é o discurso que reiteradamente, de forma simplificada, banalizada, né, projeta
essa expressão de medo como um aspecto do conservadorismo que acaba levando as pessoas a acreditarem que quanto mais apertar, quanto mais reforçar o caráter punitivo da lei, melhor fica. Isso no campo do direito a gente chama de direito penal do inimigo. O outro é visto como inimigo. E daí esse tipo de construção teórica e que acaba se tornando construção legislativa. Então, Weber, eu tenho certeza que de forma bastante sintética, porque é o que o tempo nos permite, resumidamente, em função de nós estarmos vivendo de 88 para cá um processo de redemocratização da sociedade brasileira, a Constituição de 88, Constituição Cidadã, que sepulta a ditadura, né? Mas garante direitos para as camadas sociais, camadas populares, institucionaliza direitos, e essa democracia vai se capilarizando, porque existem novas gerações. Nós temos gente que nasceu nos anos 90 vivendo dentro de um processo completamente democrático. Só que isso provoca reações por parte de grupos, elites, categorias que não querem o aprofundamento dessas democracias, como a bancada BBB, né? Do boi, da bala e da Bíblia. E aí o conservadorismo agora está tendo um gás por força dessas expressões que reagem às mudanças democráticas. Sem dúvida, nós temos que imaginar que a primeira geração que nasceu dentro do regime democrático se torna adulta agora. Ela não tem a experiência da repressão do regime militar, mas ao mesmo tempo ela não tem a experiência de uma democracia plena, porque há um tanto de discurso que não combina com a realidade. O que eu imagino que é preciso recuperar e resolver de uma forma urgente é a nossa capacidade de não esquecer o passado, não perder a nossa memória histórica, e o papel da educação é fundamental para isso, a capacidade de definir pontos de diálogo e demonstrar de forma concreta as conquistas reais que foram feitas para que a sociedade continue sendo uma sociedade plural. O conservadorismo tem espaço, ele precisa ter espaço na sociedade democrática. O que não se pode fazer é admitir que o conservadorismo político seja o guia, o líder, o aspecto essencial da atuação política no interior de uma sociedade que é cada vez mais complexa, cada vez mais plural e que precisa aprender a conviver com isso. Eu achei muito interessante essa última sua colocação e fica para a gente pensar. É uma democracia que nasce, está se consolidando, só que ainda é adolescente, frágil, né? E porque é frágil, a gente tem que ter cuidado com essas explosões de discursos conservadores, reacionários e muitas vezes que dialogam, namoram com a violência, com a intolerância, né? E nós temos que imaginar uma dimensão mais ampla dessa questão, que é a vida humana se organiza em ciclos. Nós temos ciclos de expansão e ciclos de contração. Eu posso imaginar que a insistência do pensamento conservador seja a reação, seja a expressão de uma reação a uma sociedade que se abriu e se pluralizou muito nos últimos 30 anos. O que eu entendo é que o pano de fundo dessas contrações e ampliações o pano de fundo tem que ser a sociedade democrática, a sociedade plural, a sociedade aberta, a sociedade do diálogo. Não negar por negar o conservadorismo, mas colocá-lo no seu lugar. Ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço, mas ele não pode se transformar na liderança dos processos de mudança social. Legal, porque o democrata permite o espaço para o conservador. Agora, será que o conservador permite o espaço para a pluralidade, né, da democracia e a participação dos democratas? É uma boa questão a se pensar. Legal. Weber, muito obrigado pela sua participação enriquecedora. Está convidado, quero que nós discutamos outros temas futuramente, ok? Eu agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição. Legal. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Quer difundir, quer nos ajudar a compartilhar conhecimento e discussões de alto nível? Entre lá no site do canal da gente, canaldagente.com.br, e também agradeço ao Espaço Center Dr. Manuel Crozara, onde você encontra dermatologista, endocrinologista, geriatras, psicólogos, encontra psiquiatras, médicos do esporte. Vem cá, aqui você vai ser muito bem tratado. Até a próxima semana com mais um Fale Mais sobre isso.